E aí galerinha do YouTube, fazendo esse vídeo aqui rapidinho só para mostrar minhas configurações aqui do emulador BlueStack 5 que eu estou usando no momento. Configurações para rodar o Rift, né? Vamos abrir aqui. Pensando de antemão que também vai ocorrer alguns bugs na hora de abrir, então é só fechar o emulador e abrir de novo. Como por exemplo, pode ficar você abrir o emulador, abrir o jogo e aparecer a logo da Riot e ficar na tela preta. Se acontecer isso, fecha e abre de novo. Pode acontecer de ficar parado na tela de login também, normal. Fecha e abre de novo, tudo de preferência. Até o jogo abrir. Depois que ele abrir, vai ficar tranquilamente. Minha versão é essa aqui de cima, como vocês podem ver. Eu aconselho a baixar sempre a versão mais recente do BlueStacks. Só que Baixa o volume disso aqui. No próprio site dos desenvolvedores, né? Porque quem não sabe, vira e mexe, o Wild Rift fica com uns bugs aí, eles param de funcionar no emulador. Aí o pessoal vão lá, abrem ticket, e o pessoal da BlueStack vão lá e resolve. E eles resolvem isso em forma de atualizações. Então é sempre bom ter a versão mais recente, que se a versão mais recente não rodar, não vai ser a anterior que vai rodar, entendeu? Enquanto tá abrindo aqui, eu vou falar pra vocês aqui que a configuração do meu PC não é um PC ruim, então se vocês têm aí um PC que mal roda as coisas, provavelmente não vai rodar também o Wild Rift. Esse emulador de Android no PC é muito bugado pra jogo, realmente eu só jogava porque o meu PC era bom e eu não tinha celular que rodava o jogo. Então do meu ponto de vista, se você tem um celular bom, não vale a pena o emulador. Muito bug, muita dor de cabeça, até você pegar o jeito. Mas se não tem outra alternativa, dá pra jogar. Então, falando aqui, voltando aqui nas configurações do meu PC, eu estou utilizando aqui um Ryzen 5 5600G com uma RTX 3060 OC Edition de 12 GB de VRAM, 16 GB de memória RAM de 3200 Hz e o armazenamento interno é um SSD de 500 GB. Então assim, é um PC razoavelmente bom, né? Não vou dizer que é aquelas mil maravilhas, mas roda qualquer coisa que eu quiser, inclusive vai rodar emulador tranquilamente. Aí retorno naquela mesma situação, se você não tem um PC muito bom. Eu não sei como é que o emulador vai estar se comportando, porque antes de ter esse PC aqui eu não conseguia rodar emulador. Não conseguia rodar emulador no meu outro notebook, então eu meio que não jogava nele. Vou esperar abrir um pouquinho aqui. Normalmente vai sempre demorar, muito demorada a leitura do emulador. Mas depois que entra, aí você vai conseguir jogar normalmente. Com essa PC aqui eu consigo rodar o jogo com todos os gráficos no máximo possível, sem problema nenhum. A questão é só ele entrar mesmo no jogo. Como eu falei, acontece aqueles bugs lá de tela preta. Quando na tela preta ele trava na tela de carregamento, aí o jogo não avança mais. Mas depois que entra na tela de login lá para iniciar a partida, aí já fica normal. Vai demorar um pouquinho aqui a abrir, então vamos esperar aí um pouco, né? Já me desculpando aí com vocês que eu não tô muito afim de editar vídeo, fazer cortes, paradas assim não, então vai ficar meio que no seco mesmo. Então possa ser que fique um pouquinho longo, então vocês vão pulando aí as partes que basicamente é a tela de login, porque dá muito trabalho editar, né?
ultimamente eu não tô tendo muito tempo também. Falar nisso, graças a Deus, consegui comprar um celular bom, então meio que tô parando de jogar no emulador, né? Mas talvez de vez em quando eu possa até jogar algumas partidas para vocês entenderem até como funcionam certos campeões, como é que configura. Como eu falei, eu uso um layout diferente do padrão, digamos assim. Porque normalmente o pessoal quando vai jogar o Wild Rift no PC, no emulador no caso, eles tendem a querer configurar como se fosse o LoL de computador. Só que o LoL de computador foi feito para computador, então questão de controle não existe bug. Só que no emulador você vai se frustrar muito por conta de certas coisas, certos bugs que não tem como resolver, é simplesmente coisa do emulador. Aí o que é que acontece? Você tá o layout padrão que normalmente configuram é habilidade 1 no Q, habilidade 2 no W, habilidade 3 no E a ultimate no R. Aí tem gente que usa o A para dar ataque básico, outros que usam espaço, enfim. E fica se movendo no mouse, segura o botão do mouse e deixa o mouse no lugar que eles querem andar e o boneco vai andando. Ou então dá o famoso clique. Porém, o primeiro bug aparece aí nesse famoso clique. Quando você está clicando de boa assim, o boneco vai andar normalzinho e tal. Mas o problema é quando você tem que intercalar cliques com habilidades ou ataque básico. Às vezes o seu boneco simplesmente para e você dá vários cliques e ele está lá parado, dando ataque básico ou sei lá, conjurando habilidade. E você tá lá parado, e isso é um problema. Por que eu falo um problema? Porque questões de milésimos fazem a diferença quando você tá recuando com o boneco que é caster. Você precisa jogar skill, andar para trás e jogar skill para frente, mas aí o seu boneco para do nada. Ele para, é uma paradinha, às vezes é rápida, às vezes demora, mas mesmo sendo rápido, o cara chega em você. Quem joga o de Rift sabe. Ele dá aquela paradinha, pode ser a diferença entre você sair vivo e sair morto de uma troca ali na hora da teamfight. Aí você tá lá clicando pra andar pra trás, pra recuar do cara. Aí vai jogar o mouse pra cima pra poder castar a habilidade. E o seu boneco para, mesmo você continuando e clicando pra trás. Isso aí, tipo assim, essa era a pior coisa que eu achava quando eu ia jogar. Aí por conta disso tinha uma gama de bonecos que eu não conseguia jogar porque quanto mais precisão você tinha que ter na mira na hora de usar habilidades, pior ficava esse bug. Então acontecia muito, principalmente, sei lá, jogando de ADC. A única forma de evitar isso era segurando o botão de andar enquanto você andava. Aí você jogava rapidão pra cima do cara e usava a skill e voltava a andar. Mas aí tem outro problema. Quando você joga rapidão segurando, teu boneco meio que vira pra trás, joga habilidade e continua andando, ao invés de só continuar andando e jogando a habilidade pra trás. Então o cara, obviamente, talvez consiga chegar em você, entendeu? Então tipo assim, é muito problema pra você jogar e você fica limitado a jogar com alguns campeões ali, porque você não vai poder jogar com campeão de poker. Você não vai poder jogar com Alex, com Morgana, sei lá, com Timo. Porque são bonecos que eles precisam ficar de longe, batendo de longe enquanto estão andando. Se você tem que fazer isso, aí jogando nesse layout padrão não dá certo. Aí o que foi que eu fiz para contornar isso? Eu tô jogando com a movimentação no WSAD, usando o botão direito do mouse para dar ataque básico. A primeira habilidade continua no Q, a segunda continua. A segunda eu deixei no espaço, porque aí eu consigo acessar com mais facilidade. É meio estranho no começo, mas foi o que eu melhor me adaptei. Então assim, cada questão de layout vai de cada um. Mas aí, no meu tá no espaço, no caso o W tá no espaço, que é a segunda habilidade. O E continua no E, o R continua no R normal. Aí, usei muito flash no F, que era o padrão que eu usava. O problema era quando eu precisava andar meio que na diagonal, eu tinha que apertar W e D, ou SD, ou A e S.
Ou seja, minha mão tava muito ocupada, principalmente na parte que eu tinha que usar o indicador para o indicador e o segundo dedo para poder andar, no caso para apertar W e D. Se eu precisar flechar, eu tinha que soltar um dedo. E isso deixava a movimentação muito travada. E o meu flash meio que não ia pro lugar que eu queria porque eu tava com o botão segurado no W normalmente, para usar o indicador para usar o flash. Então o meu boneco flashava para um lugar e na hora que o flash saía, ele saía andando para cima, no caso no W, ou para baixo no S. Então era um problema, precisei configurar, mudei o meu flash, o botão lateral do meu mouse. Então foi uma desgraça para acostumar essa porra aí. Mas depois que eu acostumei ficou mais simples. Ficou melhor de usar o flash e eu não tive mais problema com relação a isso. Aí o mesmo problema do flash acontece com algumas habilidades de campeões. Eu não conseguia de jeito nenhum jogar de Syndra, por exemplo, porque ela tem que castar muitas habilidades enquanto está se movimentando. É um campeão que tem muita habilidade, você usa muita habilidade enquanto se movimenta. E quando você precisa usar dois, três dedos para se movimentar, você meio que fica limitado, entendeu? E mesmo você conseguindo mirar com mais facilidade no mouse, porque você não precisa estar se movendo ou apertando nada, fica meio que limitado a questão do movimento ali, você pode ser que você erre, porque você tem que soltar um dedo de movimento para poder usar a habilidade, então você meio que fica limitado a andar somente em uma direção ou duas no máximo, dependendo de qual é a habilidade que você está usando e de qual lado você está se movimentando. Então é meio complicado no começo, né? Mas aí é o que eu falei. Prefiro jogar assim do que jogar com o meu boneco dando bug. Fica bem mais estranho você tendo que ficar se movimentando o tempo todo segurando o mouse. E se você precisar kaitar algum cara, você não conseguir. Aqui eu consigo tranquilamente jogar com ataque básico. Jogar castando skill. O único problema é com um boneco que tem muita skill, por conta desse detalhe, digamos assim. Então como pode ver aqui, as minhas configurações do jogo tá tudo no máximo aqui. Tudo no máximo. Aqui tá 60 FPS, mas no jogo vai passar. Porque o pessoal que sabe já jogou no emulador sabe que aquilo ali não tem nada a ver com FPS não. Ele sempre passa na hora que você entra no mapa. Tudo que dá pra botar no máximo aqui eu coloquei e roda tranquilamente. Eu vou entrar aqui no modo treino para vocês verem como funciona essa parada aí do layout que eu falei. Vou escolher um campeão aqui. Vou pegar um boneco que é cache para vocês entenderem. Um campeão que eu era muito mono no celular e que eu tive meio que parar de jogar era a Irelia. Pelo simples motivo que ela é, assim como o Catarina e alguns outros campeões, você meio que precisa estar ligado na vida dos minions e tal. Às vezes você prefere dar ataque básico nos minions do que no cara que tá você tá enfrentando na rota. Muitas das vezes isso era um problema também, porque da mesma forma que é complicado que era meio que complicado você fazer as outras coisas no outro layout, no emulador em si é meio complicado você focar em uma única coisa, meio que você marcar o cara com facilidade igual você faz no celular. No celular você puxa o botão de ataque básico, você marca ali rapidinho, mas no emulador eu acho que demora muito a sair essa marquinha aqui, muitas das vezes sai muito bugado. Sai muito bugado, tipo aqui ó, tá saindo de boa, mas quando eu tô jogando e tal, tô precisando usar habilidade enquanto mexo nisso aqui, sai muito bugado e não marca a coisa certa, entendeu? A meu que eu tive que parar de jogar com meu main, no emulador no caso. A mesma coisa acontece com Catarina, mas Catarina não necessariamente você precisa focar no minion, mas algumas das vezes você vai querer dar ataque básico no minion ao invés de focar no cara. E se você precisar fazer isso, às vezes sai meio bugado. Entendeu? Aí tem bonecos que não. É meio complicado jogar aqui por conta disso. Mas de resto dá pra você jogar com uma grande maioria, então. Se você não tem nenhum boneco em específico que seja complicado aqui, você não vai sentir muita diferença não.
Não pode ver no movimentação no WSAD, que é mó tranquilão, só deixar o mouse em cima do cara que você quer acertar as habilidades. Aperta a habilidade e solta normal e o cara vai tomar a habilidade e é isso. Se fosse no botão de movimento, vamos supor que eu tava aqui no botão do mouse, eu ia estar andando assim, movendo o mouse, enquanto eu tava com o dedo em cima das habilidades. Aí se eu precisasse jogar alguma habilidade, aí eu ia ter que, sei lá, ficar dando vários cliquezinhos assim pra trás, enquanto eu jogava o mouse pra cá e usava a habilidade. Só que aí nisso o boneco dava meio que essa paradinha aí depois voltava a andar. Aí era meio triste, né? Então na minha preferência eu preferi jogar assim. Aí um boneco que eu virei muito mono depois que eu comecei a jogar no emulador foi Samira. Porque não, tipo, é um boneco muito fácil de jogar no WSAD. Você não vê muita dificuldade, um boneco forte. Mas enfim, é aquele negócio, né? Aí fica da escolha de vocês. Mas tem muito bug com relação à movimentação normal do LoL, como diz assim. Que eu consigo focar no cara, eu consigo focar as habilidades dos minions se eu quiser, mó tranquilinho. Se fosse na movimentação no mouse, eu tinha que apertar a habilidade. Tinha que apertar a habilidade, jogar o mouse pra cá e depois voltar pra cá, me movimentando. E o boneco daria aquele bug lá, muitas das vezes. Não é sempre também que ia dar, mas numa troca, se acontecer esse bug, você morre. Principalmente quando você tá boneco assim, é meio frágil. Então qualquer coisinha ali que o cara consiga chegar em você pode ser a diferença entre ficar vivo e ficar morto. Então é melhor jogar no WSAD mesmo, que você não vai enfrentar isso aí não. É mais uma questão de costume mesmo, e basta vocês querem, né? Sair aqui um pouco do jogo. Vou entrar lá no site só pra vocês terem uma ideia como que é. Acabei fechando sem querer, muita aba aberta. Daquilo ali é? W pra ganhar speed. Vou precisar aqui. Primeiro link, fácil e rápido. Você só vai baixar isso daqui, basicamente. Aí o jogo vai te jogar pra isso. Você vai abrir isso daqui. Vai dar as permissões de administrador. E aqui você vai colocar concordar e atualizar, no caso um de vocês podem estar concordar e atualizar, e é isso aí. Vocês vão ter instalado a versão mais recente do emulador, que é o que vai estar rodando o jogo. No caso eu mostrei a minha lá, que era... Acho que dá pra ver aí, depois vocês voltem aí e dão uma olhadinha na versão em si. Caso queiram exatamente, mas aí já é outros 500, né? Consegui baixar uma versão específica, eu nunca tentei aqui não. Até porque, como eu falei, se tá rodando na versão anterior, então roda na recente tranquilamente e normalmente dá problema, quando dá problema do jogo parar de vez no emulador, todas as versões anteriores também vão parar, então não faz muito sentido você querer baixar uma versão que não seja mais recente. E de resto é isso mesmo, galerinha.